Você já percebeu que um líder sem raiz cai com qualquer vento? Líderes precisam de raízes, pois raízes sustentam. Meu nome é Rafael Coelho e este é o quadro Raiz do Líder, no qual compartilho com você mensagens, reflexões que ajudam você a pensar em como liderar e aperfeiçoar a sua vida, os seus negócios, tudo aquilo que envolve o liderar e cuidar da sua vida. E hoje eu quero trazer para você uma reflexão chamada Espelhos e Janelas. Essa reflexão tem surgido de diversos meios no mundo corporativo, no mundo da filosofia, como uma bela reflexão que nos ajuda a entender melhor a vida. Entender como a vida funciona, entender como nós podemos avaliar e entender o nosso papel de ter uma raiz de liderança que é sustentável, que é quando nós descobrimos que todo líder, para ser um líder com raízes, ele precisa aprender isso. Nas derrotas, espelhos; nas vitórias, janelas. Esse conceito, pela primeira vez, eu ouvi através do treinador Bernardinho, falando que um dos seus princípios para suas equipes vitoriosas era fazer com que eles descobrissem a importância de, nas derrotas, a gente olhar no espelho, perceber onde erramos, perceber no que podemos melhorar, ver quais são as áreas da nossa vida que, olhando no espelho, a gente encontra a resposta. E o que a gente faz nas vitórias? Nas vitórias a gente olha na janela, porque na janela a gente percebe que há um leque de pessoas, de circunstâncias, de coisas que nos fizeram ganhar, pois nós nunca ganhamos sozinhos. Esse conceito ficou popularizado por Jim Collins também no seu livro Empresas Feitas para Vencer, mas ele é um conceito muito antigo, já nascido na filosofia grega, segundo algumas pessoas. Mas o que esse conceito tem de tão poderoso para a nossa vida, para um líder pensar e refletir sobre como ele lidera a própria vida, para ele ter esse sustento, essa força, essa raiz fortalecida da liderança? E nós aprendemos da seguinte maneira: nas derrotas, olhar no espelho significa que a única maneira de vencer não é você abrindo a janela. Muitas pessoas, na hora que alguma coisa não dá certo, na hora que algo não sai como funciona, na hora que ela não consegue cumprir com a sua responsabilidade, ela entra no erro de, nas derrotas, abrir a janela. Ficar procurando culpados, ficar apontando o dedo, dizendo que é culpa do patrão, que é culpa da circunstância, que é culpa dos políticos, que é culpa de tudo, menos fazer a única reflexão transformadora, que é aprender que nas derrotas nós devemos olhar no espelho. É só olhando no espelho que você vai perceber o que realmente precisa ser mudado. Muitas pessoas caem num jogo de vitimização, tentando culpar os outros, se enfraquecendo na sua pessoa, na sua postura, no seu comportamento, ao invés de tratar de melhorar aquilo que lhe dá esse poder de mudar situações, de melhorar a sua vida, que é quando a pessoa olha para a sua realidade e pode mudá-la. As grandes mudanças acontecem quando você faz esse exercício de aprender a, nas derrotas, olhar no espelho. Muitas são as histórias, e o próprio Bernardinho conta que muitas vezes o primeiro sentimento era de revolta com o juiz, revolta com isso, com aquilo, até que ele percebia que nada disso mudaria a realidade, que a única realidade transformada é quando nas derrotas nós olhamos no espelho. Então você que está me ouvindo, o que você tem reclamado hoje? O que não tem dado certo na sua vida? Quem é o culpado? Para quem você tem olhado? Quantos dedos você tem apontado para tentar resolver coisas que a única maneira que você, como líder, pode resolver é olhando para você mesmo? Mais para frente, nesses quadros, eu vou falar sobre o livro Responsabilidade Extrema, um livro que tem me ensinado muito também sobre esse conceito de, nas derrotas, olhar para o espelho. E esse livro vem com a grande lição que um grande líder é moldado quando, na hora da dificuldade, quando na hora da responsabilidade, ele diz: é comigo. Eu que tenho que melhorar, eu que tenho que aprender. Se alguma coisa acontece, inclusive com os meus liderados, se acontece no meu contexto familiar, se acontece na minha vida, eu tenho que aprender a olhar no espelho para perceber quais melhorias eu preciso ter.
É um princípio de sabedoria que acompanhou grandes pessoas ao longo da história da humanidade. Inclusive, quando nós olhamos para a sabedoria da palavra, nós olhamos para o rei Davi, diante dos seus erros, que na verdade o único lugar que ele encontrou a cura, a transformação e o momento de se erguer de novo e manter a honra na sua vida foi quando ele não olhou mais para os outros e ele disse: é comigo, foi eu mesmo. Então, o primeiro aprendizado para a sua vida é: nas derrotas, espelhos. E nas vitórias, janelas. Um dos grandes erros que nós também cometemos é quando a gente escuta aquela frase: eu consegui sozinho, sou eu comigo mesmo, eu não tive o apoio de ninguém, eu superei tudo e consegui. Aí você acaba perdendo. Quando você não entende esse conceito, que nas vitórias, janelas. Primeiro que você não consegue nem nascer sozinho. Você não consegue nem sobreviver sozinho. E você realmente acredita que alguma coisa que você vence, que você conquista, é só você? Não. Nas vitórias nós precisamos aprender a olhar a janela, entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, as coisas que nós vamos conquistar, sempre vão ter esse ingrediente que a gente vai ter na nossa biografia, na nossa memória, o rosto de pessoas que nos ajudaram a chegar aqui. E eu lembro que uma vez eu estava em um treinamento e naquele lugar fizeram um exercício. Falaram: você durante os próximos 5 minutos vai colocar o nome de 5 pessoas no papel que te ajudaram em algum momento específico da sua vida. Que foram algumas pessoas que você pode agradecer para chegar onde você chegou hoje, para ter a vida que você tem hoje. E não aquelas pessoas clássicas que são aqueles que sempre te ajudam, que sempre você está agradecendo. Mas pense, faça o exercício de pensar em nomes que você vai lembrar durante essa tarefa. Comecei a pensar em algumas pessoas e confesso que eu pensei: eu não vou conseguir achar 5 nomes em 5 minutos. Mas aí eu entrei no exercício, peguei meu caderno, a primeira pessoa que eu lembrei foi uma secretária que me ajudava demais, que cuidava de muitos detalhes da minha vida, inclusive das minhas viagens, que ela pensava em coisa que ninguém pensava e que aquilo me ajudou muito. Eu fui lá e anotei o nome dela. Mais para frente eu fui lembrando de outras pessoas e uma delas que eu lembrei foi a pessoa que me convidou para palestrar a primeira vez no ano de 2012. Eu nunca tinha parado para agradecê-lo. Já fazia várias mensagens, mas nunca tinha palestrado para um público maior de várias centenas de pessoas. E aquela pessoa que me convidou a primeira vez, então, lá em 2012, esse exercício foi no ano de 2024, eu anotei o nome dela no papel. E foi gerando em mim uma sensação tão boa, tão diferente de poder olhar que nas minhas vitórias eu sempre tive uma janela para olhar. Sempre tem pessoas apoiando, ajudando, pessoas que me fizeram chegar até aqui, assim como tem na sua vida também. E que você deveria prestar mais atenção nesses nomes e nessas pessoas. No fim daqueles nomes que eu anotei, o próximo exercício veio, que era: agora você manda uma mensagem, marca uma conversa, agradece a essas pessoas que você lembrou. Muitas delas foi um exercício porque eu não tinha mais contato, não sabia aonde achá-las, então eu fui procurá-las. E esse homem que foi o primeiro que me convidou para palestrar, não achei ele no Instagram, não sabia o nome completo dele, mas entrei em grupos de WhatsApp que eu imaginei que poderiam conhecê-lo, alguém me passou o número dele. Então eu mandei um áudio para ele, um áudio agradecendo por ele ser a primeira pessoa que me confiou o microfone para um público maior. E que de lá para cá a minha vida e a profissão de palestrante, fazer palestras, é algo que realmente me faz muito bem, é onde eu encontrei meu propósito, é onde eu entendo a minha vocação, mas teve uma pessoa que lembrou de mim, que me convidou. E quando eu mandei esse áudio, um tempo depois veio um áudio com a voz embargada, emocionada, onde ele me agradecia, dizendo que ouviu em viva voz na sua casa aquele áudio. Que ele, a esposa e a filha sentaram e ouviram, que estavam no momento de realmente refletir sobre a vida e pensar. E no meio daquela fragilidade, aquele áudio veio como um combustível para a sua vida. Sabe uma coisa que nós descobrimos quando nós olhamos nas janelas? Que isso não faz bem somente para a nossa vida, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero deixar essa lição para você hoje, para você fazer uma profunda reflexão nas tuas vitórias e nas tuas derrotas.
E uma reflexão não somente para o que passou, mas por aquilo que virá. Quando vier ali na frente um momento que alguma coisa vai dar errado, lembre-se de olhar no espelho. Lembre-se de olhar no espelho e fazer essa reflexão. O que eu aprendo com isso? Aonde eu errei? O que eu posso melhorar? O que agora eu tenho que ficar no meu silêncio e pensar na minha atitude, pensar no meu comportamento, pensar na minha proatividade, pensar no meu orgulho, pensar em tudo que me envolve e ver quais passos eu preciso dar atrás, olhando no espelho e não abrindo a janela para achar culpados. E quando as coisas derem certo, assim, quando vier o sorriso, que você se olhar no espelho e falar, eu consegui. Lembre-se de abrir a janela e falar, eu consegui porque muita gente estava comigo. E faça esse exercício constantemente na sua vida, de parar para pensar, colocar em um papel, lembrar o nome de pessoas que te ajudaram e devolver isso para elas. Talvez você está hoje em uma empresa que um amigo te indicou, que uma pessoa simpatizou com você, que alguém te descobriu. Talvez hoje você vive uma situação na sua vida, um esporte que você pratica, que alguém te convidou, uma atividade que você faz que alguém te ajudou a descobrir, algo que você valoriza na sua pessoa, no seu comportamento, que foi fruto de pessoas que te elogiaram, reconheceram, te deram oportunidades. Faça esse exercício. Nas vitórias, janelas, e nas derrotas, espelho. Que essa palavra seja uma lição para a sua vida, que te acompanha naquilo que já passou e que vira agora uma maneira, uma raiz para fortalecer, crescer, te amadurecer e frutificar naquilo que virá. Não esqueça, nas derrotas, espelho, e nas vitórias, janelas. E uma maneira que essa mensagem se torna uma janela para que mais pessoas cheguem é você se inscrevendo nesse canal. Isso já me ajuda demais e faz você fazer parte dessa janela das pessoas que constroem junto esse canal no YouTube. E também faça esse exercício, além de curtir, compartilhar, deixe uma mensagem e compartilhe para o maior número de pessoas que puder. Toda quinta-feira, às 7h37, tem vídeo novo aqui no canal Raiz do Líder. Acompanhe e tenha sempre essa mensagem para te fortalecer no seu dia a dia.